Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente tem um material, olha, bem intrigante para explorar. Olá, pronta pra mergulhar nisso? Legal. Então, de um lado, a gente tem letras de música, assim, muito carregadas, sabe? Falando de dor, de resiliência, tem um senso de propósito forte ali. E do outro lado, alguns documentos que descrevem um projeto bem interessante, chamado Sintonia. É uma combinação curiosa, né? A expressão artística pessoal, quase visceral, e um projeto tecnológico com uma pegada social. Exatamente. Parece que uma coisa levou a outra, né? Uma jornada bem pessoal que acaba, assim, desaguando numa proposta de tecnologia de conexão social. É isso que a gente vai tentar entender hoje. E qual seria a nossa missão aqui, então? O que a gente busca conectar? Boa pergunta. Acho que a missão é justamente traçar essa linha, sabe? Tentar conectar os pontos entre essa vivência crua, que está nas letras, e tem de tudo ali. Traição, superação, a vida na quebrada, como ele mesmo diz, e a essência desse projeto, o Sintonia, que, pelo que entendi, é uma plataforma pensada para a expressão neurodivergente. Ah, interessante. Então não é só ver que a arte inspirou o projeto, mas talvez como a própria percepção diferente do mundo, a neurodiversidade, que muitas vezes é vista, né, como uma dificuldade, como ela pode ter sido a fonte para pensar uma solução tecnológica específica. É isso. Você pegou o ponto. O que me chama a atenção não é só que a luta inspirou, mas como essa percepção neurodivergente parece estar no centro da solução. Como se a dificuldade percebida fosse, na verdade, a chave para a inovação. Vamos investigar isso mais a fundo. Vamos sim. Por onde começamos? Pelas letras. Acho que sim. Elas dão o tom, né? São um retrato muito visceral dessa luta. Tem trechos, olha, impactantes. Tipo, a torre caiu, desmoronou a ilusão, mas eu tô de pé. Nossa, forte. Já começa com a queda, né? Mas com a afirmação de continuar de pé. Exato. E tem outra. Tantas facadas nas costas eu levei, mas no final eu me superei. Fica muito claro esse ciclo, sabe? A queda, a dor, mas depois o reerguimento. É uma narrativa de resiliência clássica, mas parece ter uma crueza particular aqui. Ele não esconde a dor. De jeito nenhum. A dor é explícita. Tem uma parte que fala, traído por quem disse que era irmão. Isso marca, né? Com certeza. Traição é um tema pesada. E ele continua nessa linha de perdas. Sim. Tem outra parte. Perdi tudo. Riqueza, respeito, atenção. É um cenário de perda total, aparentemente. Riqueza material, status social, até a atenção das pessoas. Um fundo do poço mesmo. E é nesse fundo do poço que a força parece surgir, então. É o que parece. Porque logo depois vem frases como: se o mundo lança pedras, eu as transformo em chão. Olha que imagem poderosa. Uau! Transformar o obstáculo em base, em fundação para seguir. É muito, muito simbólico. Muito. E tem outra na mesma linha. Favela não se rende, só aprende a lutar. Aqui ele traz a origem, a quebrada, como um lugar de aprendizado para a luta, para a resiliência. Não é um lugar de desistência. Faz todo sentido. E é fascinante observar como essa dor toda, essa luta constante, parece ser o combustível direto para a criação artística dele, né? Totalmente. Não é só um desabafo, parece. Não mesmo. A arte surge como uma resposta ativa, quase uma arma, uma defesa. Tem partes que deixam isso muito claro. Quais partes te chamaram mais atenção nesse sentido? Olha, tem uma que diz: transforma o tropeço em arte, a dor em motivação. É direto, né? A alquimia da dor em criação. Sim. E tem outra que reforça essa ideia da arte como força, como impacto. Minha voz é o grito que vai te acertar. Não é um sussurro, é um grito. Tem intenção de atingir, de provocar. Exato. E a forma como ele descreve a própria escrita, a rima, também é interessante. Ele fala que a rima é uma chave Uma chave. Pra quê? Será? para abrir portas, para decifrar algo. Talvez. E ele continua, descrevendo o verso como afiado, fluente, tipo lâmina do Shogun. Olha a precisão, a força, o poder de corte que ele atribui à palavra. Lâmina do Shogun. É uma imagem forte. Indica habilidade, treino, mas também perigo, impacto. Não é uma escrita qualquer. De forma alguma. E isso tudo se conecta com uma figura que ele menciona, um tal do Lorde Jasma. Lord Jasma. Quem seria? Um alter ego. Parece que sim. Pelo que as letras dão a entender, é uma persona que ele assume. Descrito como um codificador e rimador experiente. Alguém que já tem uma trajetória, que talvez estivesse afastado e agora retorna. Um retorno. Mas com um propósito diferente, talvez. É o que parece indicar. As letras falam que esse Lorde Jasma é guiado por um código pessoal, interno. Não pela fama, não pelo reconhecimento externo. Ah, isso é importante. Um código interno. Uma bússola própria. Né? Não está buscando a validação de fora. Isso conecta com o que a gente vai ver no Projeto Sintonia, talvez. Essa busca por autenticidade. Eu acho que sim. Essa ênfase no propósito interno, na autenticidade, parece ser um fio condutor que vai da experiência pessoal dele, expressa nas letras, até a concepção do projeto. Faz sentido, porque essa jornada toda, essa alquimia de transformar dor em arte, essa busca por um código interno, parece que tudo isso converge, que deságua diretamente nesse projeto, Sintonia. Exato. A origem do Sintonia, segundo os documentos, veio de um incômodo.
Uma revolta boa, eles chamam. Uma revolta boa. Gostei disso. Uma indignação que impulsiona a criar algo positivo, né? Isso. Um incômodo com a falta de espaços, talvez, para quem sente demais. É assim que eles colocam. Um espaço pensado especialmente para a comunidade neurodivergente. Neurodivergente. Aí entram as pessoas com TDAH, com transtorno do espectro autista, TEA, né? Pessoas cujo cérebro processa o mundo de uma forma diferente da maioria. Exatamente. E que, por causa disso, muitas vezes sentem que não cabem, sabe? Que não se encaixam nos moldes sociais, educacionais, até mesmo nos espaços de expressão que já existem. Entendi. Então, o Sintonia não seria só mais um aplicativo de música, por exemplo. É algo mais profundo. Bem mais profundo. A proposta, como eles descrevem, é ser um ecossistema de transformação sonora e emocional. É ambicioso. Ecossistema de transformação sonora e emocional. Uau! E como isso funcionaria na prática? Qual a base dessa transformação? A ideia central é bem interessante. É usar a música, sim, mas combinada com tecnologia, especificamente inteligência artificial, IA, para permitir que sensações muito intensas. Que tipo de sensações? Coisas como cores que a pessoa percebe mais vividamente, sabe? Ou a própria percepção do ritmo do coração, ou como ruídos do ambiente afetam a pessoa. Sensações que para muitos passam despercebidas, mas que para alguém neurodivergente podem ser avassaladoras. Entendi. E a plataforma ajudaria a transformar essas sensações em quê? Em expressão sonora tangível, a IA, nesse contexto, funcionaria como uma espécie de tradutor, de ferramenta para analisar esses inputs sensoriais que podem ser super complexos e convertê-los em som, em música talvez, ou em paisagens sonoras. Nossa, que ideia diferente. Quer dizer, usar a IA não só para recomendar música, mas para criar a partir da experiência sensorial interna da pessoa? Exatamente. É pegar aquela intensidade, aquela percepção única e dar um canal para ela se manifestar de forma construtiva, artística. E isso tem algum embasamento em neurociência? Os documentos mencionam alguns nomes, né? Oliver Sacks, Barry Present, Gabor Maté. Como eles entram nessa história? Sim, eles são citados como inspirações teóricas importantes. A conexão com Oliver Sacks, por exemplo, vem muito daquela ideia que ele explorou bastante, né? Sobre como a música tem um poder quase único de ativar áreas cerebrais. Ah, sim. Lembro dele falando sobre música e memória. Música e emoção. Isso. E, crucialmente, como a música pode ser uma ferramenta poderosa para a comunicação não verbal, para expressar coisas que as palavras às vezes não dão conta. O que casa perfeitamente com a ideia de transformar sensações difíceis de verbalizar em som. Faz todo sentido. Uma linguagem alternativa, né? E Prisant e Maté, como eles contribuem para essa base teórica? Bom, Barry Present é muito conhecido pelo trabalho dele com autismo, né? E a grande contribuição dele, que parece inspirar o Sintonia, é de ajudar a gente a reinterpretar muitas das características do TEA e também do TDAH. Reinterpretar como? Em vez de ver apenas como falhas ou déficits, Present argumenta para a gente entender como padrões neurológicos alternativos, formas diferentes de processar informação, de se relacionar com o ambiente. Ele enfatiza muito a importância de entender a perspectiva da pessoa, o porquê por trás do comportamento. Entendi. Não focar só no que é diferente como um problema, mas tentar entender a lógica interna daquilo. Exatamente. E Gabor Maté complementa isso trazendo uma outra camada que é a do trauma e do pertencimento. Ele argumenta que muitas condições, incluindo o TDAH, podem ser em parte respostas adaptativas a experiências de não pertencimento, de estresse crônico, especialmente na infância. Nossa, isso é profundo. Quer dizer que a forma como o cérebro de alguém se desenvolve e funciona pode ser uma resposta ao ambiente, às relações? É uma das linhas que Maté explora. Ele conecta muito a saúde mental e física com as experiências emocionais e sociais. A necessidade de pertencimento é central para ele. E a falta disso, o trauma relacional, pode ter impactos neurológicos. Caramba! Então, juntando tudo, Sacks, com o poder da música como linguagem alternativa, Prisant, com a ideia de entender a neurodiversidade como um padrão diferente e não um defeito, e Maté, com a importância do pertencimento e o impacto do trauma. O Sintonia tenta ser uma resposta prática a tudo isso. Parece ser essa a intenção. A plataforma se propõe a ser esse canal, esse filtro, como eles dizem. Um lugar para processar essa intensidade sensorial. Talvez validando a percepção única, como Prisant sugere. Usando a música, como Sacks destacou, para expressar talvez dores ligadas a traumas ou dificuldades de pertencimento, que Maté aborda. É uma amarração teórica bem forte por trás de um aplicativo, né? Não é só tecnologia pela tecnologia. Definitivamente não. Parece ter uma filosofia, uma visão de mundo bem definida ali. E essa visão se estende para a forma como eles pensam a comunidade dentro da plataforma. Ah, sim. Você mencionou isso antes. Eles falam em caverna de espelhos. O que isso quer dizer? É bem diferente do que a gente está acostumado em rede social, né? Totalmente diferente. A ideia da caverna de espelhos é criar conexão através da ressonância emocional. Ressonância emocional? Como assim? Em vez de você postar algo e esperar curtidas, comentários, aquela validação externa baseada em números, a ideia no Sintonia seria você criar seu som, sua expressão sonora, a partir daquelas sensações que a gente falou usando a IA. Isso. E aí, outras pessoas na plataforma poderiam ouvir essa sua criação. A conexão aconteceria se o som de alguém ressoasse em você. Se você sentisse uma identificação, uma compreensão mútua através daquela paisagem sonora. Entendi. Seria um espelhamento de sensibilidades, então. Eu me vejo ou sinto algo parecido no som que o outro criou.
E vice-versa. Exatamente. Uma conexão mais íntima, mais profunda, baseada na partilha de uma experiência sensorial e emocional, traduzida em som, e não na performance social ou na busca por popularidade. Nossa, isso é radicalmente diferente do modelo atual de redes sociais, focado em likes, seguidores, engajamento superficial muitas vezes. É uma aposta alta, né? Numa forma de conexão mais autêntica, talvez. O que, aliás, faz um paralelo bem interessante com o que a gente viu nas letras. Verdade. Aquela busca pelo código interno, a rejeição da fama pela fama. E tem uma frase nas letras que me marcou muito nesse sentido. De que adianta ganhar o mundo se ele vai perder a alma no processo? Perfeito. Essa frase resume muito bem essa tensão, né? Entre o sucesso externo e a integridade interna, a autenticidade. E a proposta da comunidade no Sintonia, essa caverna de espelhos, parece ser uma tentativa de criar um espaço onde a alma, a essência, a expressão autêntica seja o foco principal. Faz todo sentido. A plataforma parece ser, então, uma resposta direta, tanto tecnológica quanto comunitária, àquela intensidade toda, aquela percepção única que a gente vê nas letras. Sim, em vez de tentar, sei lá, silenciar essa intensidade ou forçar a pessoa a se encaixar num molde que não serve pra ela, a ideia é dar ferramentas pra canalizar isso de forma criativa, de forma fiel à própria essência. E é interessante notar como eles começaram isso, né? Você mencionou que o desenvolvimento foi enxuto no início. Sim, os documentos falam que eles começaram com um MVP, um produto mínimo viável. Basicamente, uma landing page bem simples. Uma página na internet só para apresentar a ideia. Exato. Antes de construir a plataforma inteira com IA e tudo, eles criaram essa página para explicar o conceito do Sintonia e ver se havia interesse, para validar a ideia central antes de investir pesado no desenvolvimento. Uma abordagem bem pé no chão, né? Testar a demanda antes de sair construindo. Inteligente. Sim, mostra um certo pragmatismo também, né? Apesar da visão ambiciosa, começar pequeno, validar, para depois escalar. Legal. Então, se a gente for resumir essa trajetória que a gente mapeou aqui, É um caminho e tanto, né? com certeza, a gente saiu daquela escuridão, da dor da traição, da perda de tudo, que tá lá nas letras, de forma bem crua. Passando pela resiliência que nasce dessa dor, forjada na luta diária, na quebrada, e que encontra voz na arte, na rima afiada. Isso, uma arte que é resposta, que é motivação, que é grito. E aí toda essa vivência, essa busca por um sentido, por um código interno, desemboca na concepção do Sintonia, um projeto que pega essa intensidade toda, essa percepção neurodivergente do mundo, E tenta transformá-la. usando tecnologia, IA, música, neurociência, para criar ferramentas e um espaço de expressão e conexão autêntica. Uma tentativa de dar voz, e mais do que voz, dar ferramentas de criação para quem sente e percebe o mundo de uma maneira singular, diferente da norma. É uma jornada impressionante, sem dúvida, da experiência pessoal mais dolorosa, à inovação tecnológica com propósito social. Fica uma reflexão interessante no final disso tudo, né? Qual? Como que as experiências que a gente considera mais desafiadoras, mais difíceis, e também as formas de perceber o mundo que fogem do padrão, que são vistas como diferentes, como tudo isso pode, na verdade, ser um motor potente. Motor para quê? Para inovação, Para inovação, sim. mas também para conexão humana mais profunda. E quem sabe até para uma forma de cura simbólica, tanto individual quanto para uma comunidade que se sente à margem. Transformar a dor individual numa ponte coletiva. É isso. Exatamente. O Sintonia, pelo menos na sua proposta, parece explorar justamente esse potencial. O potencial de pegar a intensidade individual, que muitas vezes é vista só como um fardo, e transformá-la numa linguagem compartilhada, numa ponte para compreensão mútua, para expressão coletiva. É uma perspectiva poderosa. Mudar o olhar sobre o que é considerado problema e ver ali a semente de algo novo, de algo que conecta. Sem dúvida. É algo para a gente continuar observando, acompanhando como esse projeto se desenvolve e se ele consegue, na prática, concretizar essa visão tão ambiciosa e necessária. Com certeza. Uma história que mostra como a arte e a tecnologia podem juntas tentar responder a dores e necessidades humanas bem profundas. Muito o que pensar. Muito mesmo.